Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença para Te adorar. Obrigado porque os Teus filhos estão aqui. Obrigado porque o Espírito Santo está aqui. Obrigado porque o Senhor nos deu a Bíblia, a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor trabalha em ciclos de 7. Obrigado porque o Senhor assina tudo que o Senhor faz com o número 7. Ó Pai eterno, abre a nossa mente para entendermos mais uma vez a Tua palavra da forma como foi revelada para Jesus Cristo, e Jesus Cristo revelou para João, e João escreveu para que nós estudássemos. Derrama o Teu Espírito sobre nós neste momento, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia então em Apocalipse capítulo 11, irmãos. Para aqueles que tiverem dificuldade para acreditar, para aqueles que tiverem dificuldade para acreditar que as 7 trombetas, elas vêm na sequência da abertura do 7º selo. Vocês já perceberam que a cada 7, um novo ciclo de 7 se abre? Vocês já viram estas malas? Uma mala bem grande, que quando você abre tem outra mala menor dentro? Já viram? Aí você abre a segunda mala, mas tem outra mala menor dentro. Aí você abre aquela outra e tem outra mala dentro. Sempre tem uma mala dentro, mas você só enxerga aquela mala quando você abre. Então, quando chegou em 1844 a 7ª igreja, quando iniciou a 7ª igreja, abriu-se um novo ciclo de 7, chamado 7 selos. E foi, primeiro selo, segundo selo, que é o juízo celestial, que nós já estudamos com vocês. Quando o 7º selo for aberto, você descobre um novo ciclo de 7. Porque muitos pensam que o 7º selo é a volta de Jesus. Esse é um ensinamento muito popular e muito conhecido na igreja adventista, de que o 7º selo é a volta de Jesus. Mas você não vai encontrar na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, essa expressão de que o 7º selo é a volta de Jesus. O que a Bíblia fala é que o 7º selo é a última grande intercessão, quando Jesus usou muito incenso para a conversão da grande multidão da hora 10ª. E aí lançou um incensário sobre a terra e disse: está feito. É o fechamento da porta da graça, o 7º selo. Quando se abriu o 7º selo, aí apareceram 7 anjos que receberam as 7 trombetas. Em cada número 7, no 7º sempre abre um novo ciclo de 7. Quando for tocada a 7ª trombeta, que nós vamos estudar agora, as 7 trombetas, quando for tocada a 7ª trombeta, aí abre-se um novo e o último ciclo de 7, chamado 7 pragas. Mas interessante, irmãos, que todos os 7, eles não acabam. Os 7 não acabam, os 7 se estendem. O período da 7ª igreja começou em 1844, ele não acabou hoje e não vai acabar amanhã, vai até a volta de Jesus. Por isso um irmão perguntou hoje: se eu sou fiel a Deus,
Essa foi uma pergunta feita. Se eu sou uma pessoa fervorosa, fiel a Deus, eu sou laodiceano? Lógico. Laodiceia é o período da igreja de Deus, é o último período da igreja de Deus. Não tem como sair de Laodiceia. Laodiceia é o último período da história do cristianismo. Só que o estado de mornidão de Laodiceia, você pode sair dela. Você sai do estado de mornidão de Laodiceia. Você se torna um laodiceano quente, incendiado pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, com o colírio do Espírito Santo. Mas você é de Laodiceia, porque é a última, é a sétima igreja, e esse período da sétima igreja dura até a volta de Jesus. O sétimo selo, quando for aberto, ele também se estende até a volta de Jesus. A sétima trombeta, quando for tocada, ela também se estende até a volta de Jesus. E a sétima praga, quando for derramada, ela se estende também até a volta de Jesus. Ou seja, todos os 7 culminam com a volta de Jesus. Por quê? Porque Deus trabalha em ciclos de 7. Deus trabalha em ciclos de 7. Deus escolheu que fosse assim. E o Apocalipse foi escrito em ciclos de 7. Ciclos sequenciais, não repetitivos, mas sequenciais. Prove que é sequencial. No capítulo 4, verso 1, João ouviu a voz de Deus dizendo: vem. E ele subiu ao céu e viu a porta aberta, e a voz de Deus disse: eu vou te mostrar agora as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, sequência. E a sequência do sétimo selo. Quando o sétimo selo for aberto, capítulo 8 de Apocalipse. Quando o sétimo selo foi aberto, o verso 2: então vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Sequência. Os 7 anjos que têm as 7 trombetas, ou seja, não receberam as 7 trombetas até que o sétimo selo foi aberto. E os 7 anjos não começaram a tocar as trombetas até que Jesus lançou incensário sobre a terra. Isso é sequência irrefutável. Irrefutável. Você pode se espernear, você pode achar ruim, você pode criticar, você pode caluniar, você pode ficar bravo, você pode fazer o que você quiser, mas você nunca vai poder refutar isso aqui. Nunca, jamais. Porque contra a Bíblia, nada pode. Nada pode contra a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E está dizendo que no sétimo selo, ao ser aberto, os 7 anjos, capítulo 8, verso 2, vão receber o quê? Vão receber, irmãos. Não receberam ainda. Infelizmente, no comentário bíblico adventista, anote isso aí, no comentário bíblico adventista, volume 7, comentário bíblico adventista, volume 7, páginas 108 e 111. Páginas 108 e 111. O que o comentário bíblico adventista fala ali? Que os 7 selos e as 7 trombetas, que são ensinados de forma histórica, os 7 selos e as 7 trombetas, ensinados de forma histórica, colocados em cima do mesmo período das 7 igrejas. Isso veio de teólogos não adventistas. Esses dias, quando eu dei esse texto para uma pessoa, ele disse: é isso que eu estava precisando. Isso é um texto de ouro, porque é o próprio comentário bíblico adventista dizendo que a interpretação histórica dos 7 selos e das 7 trombetas, que coloca os selos e as trombetas em cima do período das 7 igrejas, de forma repetitiva, isto veio de teólogos não adventistas. O que um teólogo adventista, não adventista, que viveu
antes de 1844. Vocês sabem quantas igrejas existiam, igrejas protestantes que existiam antes da igreja adventista? Igreja luterana existia já antes da igreja adventista, igreja anglicana, igreja batista, igreja metodista, certo? Da igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja da Conexão Cristã. Tiago White era da Conexão Cristã, José Bates era da Conexão Cristã, Ellen White veio da igreja metodista. Eram igrejas que já existiam antes de existir a igreja adventista. E eles tinham bons teólogos. Por bons que fossem esses teólogos, eles não conseguiam entender o Apocalipse, porque o Apocalipse todo ele está focando o santuário do céu. Mas até 1844, a porta que se abre para mostrar o Santíssimo e para mostrar o juízo celestial, essa porta estava fechada. Até quando? Até 1844. Só em 1844, quando acabaram as 2.300 tardes e manhãs, que Deus abriu a porta do Santíssimo e disse e revelou as coisas e as cenas do juízo celestial. Então os teólogos que viveram antes de 1844, por mais bem intencionado que eles fossem, eles não conseguiam entender as profecias do Apocalipse, porque elas estão centralizadas no ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, que começou no lugar santo. Aliás, o ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo começou no pátio, não é? Quando? No dia 14 de Nisan, do ano 31, quando ele morreu como Cordeiro Pascal no Monte do Calvário. Ali começou o ministério sacerdotal de Jesus, primeiro como vítima, como Cordeiro Pascal. Depois ele ascendeu ao céu e inaugurou o santuário do céu. E aí ele começou o ministério sacerdotal dele no lugar santo do santuário celestial, no ano 31, na festa do Pentecostes. E ali ele permaneceu 1800 anos. Em 1844, Deus mostra através da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que em 1844 dar-se-ia início à purificação do santuário celestial, que acontece no lugar santíssimo. É o dia do juízo, é o dia da purificação do santuário celestial, é a festa da expiação. E por isso que Deus mostra a passagem de Jesus do santo para o santíssimo, porque era a próxima festa, a festa da expiação. Isso está no capítulo 5 de Apocalipse, verso 7. Agora, os teólogos luteranos, anglicanos, batistas, metodistas, presbiterianos, eles não podiam entender isso, porque eles não tinham luz antes de 1844. A porta estava fechada. Só que, quando surgiu o povo adventista, os teólogos adventistas começaram a interpretar os 7 selos das 7 trombetas do mesmo jeito que os teólogos não adventistas interpretaram. E eles mantêm esta interpretação por mais de 160 anos. Agora Deus está nos mostrando que os 7 selos vêm na sequência do povo do juízo, que é a Laodiceia, e que as 7 trombetas vêm na sequência do 7º selo, que ainda vai ser aberto. Mas por orgulho teológico não querem abrir mão de uma interpretação que está sendo feita há 160 anos. Mas, queridos, Ellen White fala que nós deveríamos examinar a Bíblia e, se existir algum erro em nosso sistema, deve ser corrigido. E se alguém tem medo de investigar, por medo de encontrar alguma falha, esta é a primeira razão para investigar, porque a verdade tem que prevalecer. Não importa que nós ensinamos uma coisa há 100 anos, idade não faz do erro verdade. A idade não faz. O que é verdade, o que é erro. E tem uma tradição de interpretação profética. A interpretação dos 7 selos, das 7 trombetas, da forma histórica, é uma tradição de interpretação profética que veio de teólogos não adventistas. Quem falou isso? Comentário bíblico adventista. Isso está claro, irmãos.
A sequência está aqui. Então agora nós vamos estudar o capítulo 8 e 9, que está falando das 7 trombetas. E as trombetas começam aqui no capítulo 8, no verso 6. Depois de Jesus ter lançado o incensário sobre a terra. Onde está isso? Capítulo 8, verso 5. Se você tem isso na cabeça, se você tem isso na mente, e você vai ensinando, a pessoa vai ter que ficar ouvindo você, e ele vai falar o quê? Nada. Quem terá a ousadia de falar, não, não é assim? Você está indo contra a palavra de Deus? Porque isso é o que está escrito aqui. Por isso, na hora das perguntas, irmãos, eu gostaria que você fizesse pergunta mesmo, que você escrevesse ou se levantasse e falasse: eu quero provar que não existe sequência, eu quero provar que essa interpretação está errada e que a histórica está certa. Eu gostaria, porque isso me ajuda a entender melhor, porque cada vez que as pessoas fazem observações, o Espírito Santo dá luz para você explicar melhor ainda. É no meio da discussão que vem mais luz. Se a discussão é amável, se a discussão é respeitosa, o Espírito Santo dá luz. Agora, quando a discussão é de desrespeito, de maus tratos, aí o Espírito Santo abandona, porque a Bíblia não deve ser discutida desta forma. Vocês, quantos estão lendo a meditação matinal deste ano? Que bênção, aleluia. Quem é o autor dela? George Knight. Vocês já viram na meditação deste ano, em várias, não é um dia, em vários dias, vocês já viram a briguinha que existia ali entre José Bates e Tiago White? Quem já viu? Olha aí. Tiago White e José Bates estavam plenamente de acordo? Não. Não. Mas um respeitava o outro? Respeitava. Um excomungou o outro? Não. Quando você discorda do que uma pessoa está falando, você discorda com respeito, entendendo que ele é um homem de Deus, você é uma pessoa de Deus, e os dois estão tentando entender melhor a Bíblia, sem xingar, sem denegrir, sem difamar. Então está muito claro na meditação matinal deste ano essa discordância que existia, irmãos, quanto à guarda do sábado, assim, o horário que começava o sábado, quanto à porta fechada. Muitos achavam que em 1844 a porta da graça tinha se fechado. Quem está lendo a meditação matinal sabe muito bem disso. Eles achavam que em 1844 a porta da graça se fechou. Lógico que estavam errados, mas isso foram descobrir anos depois. Em 1858, quantos anos depois de Igreja Adventista? De 1844 até 1858, quantos anos? 14 anos depois de Igreja Adventista, o pastor Haskell estava ensinando para a igreja que eles deveriam parar de comer porco. Está na meditação matinal. O pastor Haskell estava ensinando a igreja para parar de comer porco. E Ellen White escreveu para ele: pare com isso. Pare com esse negócio de falar para o povo não comer porco, porque não é hora de ensinar isso. 1858, irmãos, Ellen White repreendendo o pastor Haskell porque queria que o povo parasse de comer porco. O que mostra isso, irmãos? Que a revelação de Deus foi progressiva. Quando é que veio a visão que Ellen White teve da reforma da saúde? 1863. Acho que foi 1863, ou por aí. Foi a reforma da saúde. E, queridos, a revelação foi progressiva. Quando é que o povo adventista começou a acreditar na justiça pela fé? Quando? 1888. 44 anos depois de igreja,
eles começaram a entender a justificação pela fé. Então, queridos, a revelação de Deus é progressiva. Ele não dá toda a luz de uma vez só. Agora, vocês já ouviram falar de adventistas históricos, não é? Adventistas históricos são aqueles que defendem que Jesus não é Deus. Eles rejeitam a divindade do Espírito Santo e a divindade de Jesus, porque nós temos que crer como os pioneiros. Por que eu tenho que crer como os pioneiros? Se os pioneiros fumavam, bebiam, comiam carne de porco, guardavam o domingo, por que eu tenho que crer como os pioneiros, irmãos? Por que eu tenho que crer como os pioneiros que acreditavam na porta fechada, que a porta da graça tinha fechado? Não, irmãos, Deus não quer que você creia como os pioneiros, porque de 1844 até hoje, nós temos aí mais de 160 anos de revelação progressiva. Não é voltar para trás, é ir para frente. Caranguejo caminha para trás, o povo de Deus caminha para frente. Nova luz, louvado seja Deus. Está de acordo com a Bíblia? Está. Então vamos em frente. Você só rejeita uma nova luz se ela estiver contrária a quê? A Bíblia, contrária à palavra de Deus. Mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, vá em frente. Nós temos falado sobre comer carne com sangue. Há pessoas bravas que são totalmente contra, dizendo que isso não é coisa que se prega. Mas Deus está nos mostrando que o seu povo está comendo carne com sangue, comprando carne nos açougues e comendo em casa, indo para a churrascaria e comendo na churrascaria. Isso é carne com sangue. E a Bíblia diz: vou riscar este povo do meu livro, vou extirpá-los do meu povo, porque Deus não aceita que alguém coma carne com sangue, nem com gordura. Mas as pessoas rejeitam. Mas esta é uma nova luz que nasceu na cabeça de alguém, ou é uma nova luz da Bíblia? De onde vem essa nova luz? Que a carne usada para churrasco hoje é carne com sangue. Vem da Bíblia ou vem da cabeça de uma pessoa? Da Bíblia, meu irmão. Corta o churrasco e você vê o sangue correndo. E a pessoa diz: ainda bem que o meu é bem passado, não escorre. Faz alguma diferença, irmãos? Faz alguma diferença? Escorreu ou não escorreu? O sangue está lá, a gordura está lá. Deus quer que o seu povo entre para a reforma da saúde, irmãos. Parem de olhar para o Egito, parem de olhar para o povo de Israel no passado. Olha para frente, para a nova terra, novo céu. Deus tem um padrão para o tempo do fim. Deus tem um estilo de vida para o tempo do fim, que não se compara ao estilo de vida de 200, de 500, de 1000 anos atrás, irmãos. Porque as pessoas poderiam estar vivendo salvos em Jesus naquele tempo com aquela luz que eles tinham. Mas se você quiser viver com aquela luz que eles tinham hoje, você se perde. Porque Deus não cobra somente a luz daquele tempo, Ele cobra a luz revelada ao longo dos séculos. É luz progressiva. Então vamos parar de olhar para os brincos que as mulheres usavam no tempo de Rebeca, né? Rebeca, ela usava joias, e no tempo de Moisés comiam muita carne e bebiam muito vinho, e tinham 2, 3 mulheres, e muitos homens estão contentes por causa disso. Mas você não está vivendo naquele tempo, meu irmão. Existe luz progressiva. Então, meus queridos, quem não assistiu, assista o sermão Revelação Progressiva. É um sermão assim, não é? Um assunto pesado, mas vai mostrando que nós temos que avançar e sermos obedientes à revelação que o Espírito Santo vai fazendo, porque aí o Espírito Santo faz mais revelação. Quando você é obediente para uma revelação, o Espírito Santo revela mais verdades para você. Capítulo 8, irmãos, verso 6. Capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las.
Quando? Vamos identificar o momento certo em que os anjos vão se preparar para tocar as 7 trombetas. Verso 5 dá um momento certo. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Isso já aconteceu? Não. Então os anjos ainda não começaram a tocar as 7 trombetas. Da forma histórica, as 7 trombetas começaram a ser tocadas no 5º século. Da forma histórica, eles colocaram a primeira trombeta lá com Alarico, com Genzirico, com Átila, rei dos Hunos, com Maomé. Queridos, não faz sentido. Aqui é o que a Bíblia está nos revelando. As trombetas começarão a ser tocadas depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra. Aí sim, os 4 anjos do capítulo 7, verso 1. Os 4 anjos do capítulo 7, verso 1. O que está acontecendo aqui? Capítulo 7, verso 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, norte, sul, leste, oeste, os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da destruição. Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, ele é um momento específico em que ele deixa o Santíssimo. Não é o momento em que ele deixa o santuário. É o momento em que ele deixa o Santíssimo. Houve um momento específico em que ele entrou no Santíssimo. Apocalipse 5, verso 7. E Daniel 7, verso 13. Esse é um momento específico em que ele entrou no Santíssimo. Há um momento certo que ele sai do Santíssimo. Quando ele lança o incensário sobre a terra, ele sai do Santíssimo, mas fica no lugar santo. O que o sumo sacerdote fazia quando ele saía do Santíssimo para o lugar santo, no dia da expiação? Antes dele sair para o pátio, antes do sumo sacerdote sair para o pátio, onde estava o povo, o que ele fazia no lugar santo? O trabalho dele ali no lugar santo dizia respeito a quem? A Satanás, certo? Satanás, representado pelo bode Azazel. É ali que ele colocava sobre a cabeça de Satanás os pecados de todos os filhos de Deus que tinham sido perdoados. O perdão foi pelo sangue de Cristo, e agora Satanás recebe sobre ele a culpa de todos aqueles pecados que ele levou o povo de Deus a cometer. Cristo perdoa a parte sua no pecado, porque nenhum pecado é só um que participa, irmãos. Sempre o pecado são 2, é você participando e outro quem é? Hein? Quem é o outro? Satanás. Quando você confessa o seu pecado, pelo sangue de Jesus você é perdoado. Jesus perdoa a sua parte, mas a parte que o diabo teve no seu pecado, ele vai carregar isso. Ele vai ser queimado, irmãos. Ele vai ser queimado por cada pecado que ele levou os ímpios ou os salvos a cometerem. Ele vai ser queimado por muito tempo. Quando todos os ímpios morrerem queimados no lago de fogo e enxofre, o diabo ainda vai estar sendo queimado. Por quantos dias, quantos meses? Não sei, irmãos. Não vai ser eternamente, mas ele vai ser queimado por mais tempo que todos os outros, porque ele é o pai ele é a raiz do pecado. Então, queridos, o que nós estamos explicando é que quando Jesus sai do Santíssimo, ele se demora no lugar santo. Aí chegou a atuação de Satanás. Entra em cena quem? Satanás. Enquanto Jesus está no lugar santo, depois que a porta da graça se fechou. Por isso que ele tem autorização, porque Cristo permite que os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos, ele diz: soltem os 4 ventos.
os 4 anjos, do capítulo 7, verso 1. Solte os 4 ventos. E quando soltasse os 4 ventos, viria o quê? Destruição, anunciadas nas trombetas. Agora, a prova de que as trombetas dizem respeito à atuação direta de Satanás é que as trombetas, elas atingem só a terça parte de cada coisa da terra. As trombetas não atingem 100% da terra, é só a terça parte. Existe um anjo na Bíblia chamado anjo da terça parte. Qual é o anjo da terça parte? Satanás. Então, ele trouxe a terça parte dos anjos do céu. E Deus diz, então você pode queimar a terça parte da erva verde da terra. Você pode também transformar em sangue a terça parte das águas do mar. Você também pode tornar amarga a terça parte da água dos rios. Só a terça parte. E você também vai poder matar a terça parte da população da terra. Tudo a terça parte. Porque ele é o anjo da terça parte. Então a primeira trombeta, irmãos, vejam aí, primeira trombeta, existe saraiva, quando é tocada a primeira trombeta, no verso 7, né? No capítulo 8, verso 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Estão vendo aí? Queimou-se a terça parte das árvores, e a erva verde, toda ou terça parte? Toda. A erva verde toda é queimada, mas das árvores a terça parte. Agora vamos para a segunda trombeta. O que acontece? Vamos ler o verso 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Esta é a segunda trombeta, atinge as águas do mar. Agora se vocês perceberem, existe um paralelo entre as 7 trombetas e as 7 pragas. As 7 trombetas e as 7 pragas não acontecem paralelamente, porque as 7 pragas vêm na sequência da 7ª trombeta, mas existe uma afinidade entre cada uma das trombetas e cada uma das 7 pragas. A primeira trombeta atinge a terra, tá certo? Primeira trombeta, saraiva, fogo misturado com sangue, queimando a terça parte da terra. A primeira praga também atinge a terra. Se você tiver o seu dedo aí na Bíblia, no capítulo 16, coloque o dedo aí no capítulo 16, para não fechar, porque a gente vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai ficar fazendo assim, ó. Porque você agora vai lá para o capítulo 16, na primeira praga, diz o quê? E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra. A primeira praga é derramada sobre a terra. A primeira trombeta, capítulo 8, verso 7, volta agora lá, capítulo 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados na terra. Estão vendo aí? Terra, terra. Agora a segunda trombeta, capítulo 8, verso 8, e o segundo anjo tocou a trombeta, a segunda, e foi lançada no mar uma coisa grande, um monte ardendo. Aqui a segunda trombeta atinge o mar. Agora vai lá, ó, vira aqui a página, deixa marcando o dedo, veja lá a segunda praga, capítulo 16, verso 3. Capítulo 16, verso 3. Como é que fala a segunda praga? E o segundo anjo derramou a sua salva no mar. Estão vendo aí? A segunda trombeta, mar. A segunda praga, mar. Por que tem esse paralelo?
Porque a contrafação se parece com o original, com a verdade. Satanás sabe como vão ser as 7 pragas. E ele pode imitar as 7 pragas. Por isso, ele vai imitando. Vejam agora a terceira trombeta. A terceira trombeta está no capítulo 8, verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Agora vai lá para o capítulo 16. Capítulo 16 e o verso 4. Estão me acompanhando? E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Será que eu estou inventando isso, irmãos? Ou existe mesmo esta afinidade entre a destruição causada por Satanás e a destruição que vai ser causada diretamente por Deus? Porque as 7 pragas vêm de Deus. São juízos diretos de Deus. Mas as 7 trombetas são destruições causadas por Satanás. Não é juízo direto de Deus, é permitido por Deus, mas quem provoca é Satanás. A destruição das 7 trombetas. Ele tenta imitar tudo, mas ele não vai conseguir imitar tudo. Assim como no Egito. Lembra no Egito que ele imitava, mas ele não imitou tudo? Agora vejam a 4ª trombeta. Na terceira trombeta ainda, irmãos, é bom você ler aí no capítulo 8, verso 11, porque diz o nome do bonzão aqui. Capítulo 8, verso 11, diz o nome do autor. Quem é que torna as águas amargas? Veja aí. E o nome da estrela, estão vendo aí? No verso 10, diz que as águas se tornam amargas porque caiu o quê? Verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. O que a Bíblia interpreta, a gente aceita a interpretação. Aquilo que a Bíblia não interpreta, você aceita como sendo literal. Está certo ou errado? Certo ou errado? Certo? O que a Bíblia interpreta, você aceita a interpretação. O que ela não interpreta, você também não interpreta. Seria ousadia minha, sua, querer interpretar uma coisa que a Bíblia não interpreta. Só a Bíblia interpreta a Bíblia. Mas a Bíblia diz o que é estrela. O que é estrela? Anjo. Então uma grande estrela seria o quê? Um grande anjo. Tem algum grande anjo maior do que o grandão lá? Satanás? Não, ele é o grande anjo que caiu do céu. Aqui diz, anjo grande que caiu do céu, só existe um, que é Satanás. Então vejam, irmãos, aqui está dizendo que esse ser que vai tornar as águas dos rios amargas é o próprio Satanás. Está certo ou está errado falar isso? É o que a Bíblia está dizendo. É uma grande estrela que caiu do céu. Como é que você vai dizer que isso aqui é Maomé, irmãos? Como é que você vai dizer que isso aqui é Alarico, que é Gengirico, que é Odoacro, que é... Irmãos, isso é acrescentar nomes na Bíblia. Não podemos acrescentar nomes na Bíblia. Nós temos que aceitar a Bíblia como está escrita e só aceitar a interpretação se ela mesma der a interpretação. Então, este anjo grande que caiu do céu, ele tornou a terça parte dos rios, verso 11 agora. E o nome da estrela, ou seja, o nome do anjo é o que? Absinto. O que quer dizer absinto? Amargo. Quem que amargou a história humana, irmãos? Satanás. A terça parte das águas tornou-se em absinto e morreram. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Daqueles que foram selados pelo selo do Deus vivo, não vai morrer nenhum, amém? Amém. Amém. Você já leu lá onde a Bíblia diz que o pão e a água que você precisar serão certos. Serão certos. Nosso pão, nossa água serão certos. Os ímpios vão estar
usando água amarga e vão morrer pelas águas amargas. O povo de Deus vai ter água boa e pão bom. Não é lasanha, não, irmão, nem é pizza, não é? Você vai beber água, não é Coca-Cola não que você vai beber. Está claro isso aqui, irmãos? Deus promete dar água e pão. Hoje nós comemos no almoço aqui, ó, pão, não é? Um sanduíche de pão e com fruta. Queridos, Deus quer que a gente aprenda a comer o quê? Simples. Simples. E agora, o quarto anjo, irmãos, verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Então, irmãos, haverá escuridão. Aqui diz, para que a terça parte deles se escurecesse. Haverá uma escuridão da terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então, queridos, haverá escuridão. Agora vejam aqui na quarta praga, lá no capítulo 16. Capítulo 16 e o verso 8. Verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Estão vendo aí? Sol, sol. Terra, terra. Mar, mar. Rio, rio. Por quê? As trombetas são contrafações. Só que Deus limitou a ação de Satanás, dizendo só um terço, só um terço. E agora vamos ver a quinta trombeta, irmãos. Quinta trombeta está no capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. É o mesmo, não é, irmãos? É o mesmo. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, escuridão. E do fumo do poço vieram gafanhotos. Há pessoas que querem interpretar gafanhotos. Se você encontrar na Bíblia um verso que diz o que é gafanhoto, nós aceitamos. Só que para mim gafanhoto eu não encontrei interpretação de gafanhoto não. Então nós aceitamos como sendo literal. Pode ser até demônios que vêm em forma de gafanhoto, eu não sei, irmãos, porque do jeito que a Bíblia descreve o gafanhoto aqui, é uma forma terrível para descrever gafanhoto. Mas nós não vamos interpretar aquilo que a Bíblia não interpreta. A gente é até tentado a interpretar, mas nós não podemos interpretar aquilo que a Bíblia não interpreta. É melhor aceitar como está e vamos entender melhor quando chegar mais perto. Aí vamos entender melhor, porque aqui diz no verso 4: e foi-lhes dito, vamos verso 3 ainda, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder para os gafanhotos, como o poder que tem os escorpiões da terra. Os gafanhotos que nós conhecemos, eles só comem o quê? Erva verde, certo? Coisa verde. Não é escorpião, não é ferrão. Então aqui está mostrando que é um gafanhoto diferente. Não é o gafanhoto conhecido por todos nós, porque aqui diz que eles têm poder de escorpiões, como o poder que tem os escorpiões da terra. Agora, escorpião já dói muito. Uma ferroada de escorpião é para gemer muitas horas. E aqui diz o verso 4: e foi-lhes dito aos gafanhotos que tinham poder como escorpiões, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Por que Satanás não pode prejudicar nenhuma árvore mais? Porque ele já queimou um terço das árvores que ele podia queimar. Então agora não pode destruir nenhuma árvore mais. Porque na primeira trombeta ele já destruiu um terço das árvores. E o que mais aqui? Mas, agora leia comigo aí. Mas somente aos homens. Quem que ele ia atormentar, ferroar? A quem ele iria atingir? Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal
de Deus. Estão vendo aí? Somente os que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Quando é que o sinal de Deus será colocado na testa do povo de Deus? Quando sair o decreto dominical, começa o selamento do povo de Deus pelo selo do Deus vivo, e começa o selamento dos ímpios pelo sinal da besta. Então, irmãos, depois que Jesus lançar a incensária sobre a terra, o povo de Deus já vai estar selado pelo selo do Deus vivo, e os ímpios selados pelo sinal da besta. Quando Jesus lança o incensário sobre a terra e as trombetas começam a ser tocadas e a destruição provocada por Satanás começa a acontecer, o povo de Deus não pode ser atingido. Amém. Aleluia por isso. Amém. O povo de Deus não pode ser atingido. Nestes 5 meses de tormento, de sofrimento, 5 meses, diz aqui no verso 5, o povo de Deus, selado pelo selo do Deus vivo, não será atingido, mas só aqueles que não têm o sinal de Deus. Amém por isso, irmãos? Vamos ler o verso 5? E foi-lhes dito, foi-lhes permitido, não que os matassem por 5 meses, não vai matar os que não têm o sinal de Deus, mas vai o quê? Não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. É bem provável, irmãos, que depois de 5 meses atormentando, é bem provável que aqui, na 5ª trombeta, o decreto de morte seja assinado. Porque no tormento a pessoa confessa qualquer coisa. Vocês já viram ladrões que estão passando por tortura e confessam coisas que eles não fizeram? E aí pergunto para eles: você fez isso? Não, não fiz. Mas você confessou? Bom, eu confessei porque eu não aguentava mais a tortura que estavam colocando em mim, fazendo para mim. Eu confessei coisas que eu nem fiz, para parar de sofrer. Então, queridos, Satanás vai conseguir o decreto de morte contra o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. E não é fácil conseguir o decreto de morte mundial, porque existem leis que protegem os cidadãos em todos os países. Como é que Satanás vai conseguir a aprovação de um decreto de morte contra o povo de Deus no mundo todo? Com ferrão. Só que ele ferrou aqueles que são dele, para que aprovem o quê? O decreto. Nós entendemos, queridos, que neste tempo da 5ª trombeta, Satanás estará já na terra personificando Cristo. Satanás estará na terra personificando Cristo. Será que isso vai acontecer? Será que a Bíblia fala que Satanás vai personificar Cristo? Será que o livro Grande Conflito também fala que Satanás vai personificar Cristo? Fala ou não fala? Fala. Então, queridos, essa estrela que caiu do céu, bem pode ser então Satanás atormentando com seus demônios, como se fossem escorpiões, ferroando aqueles que não têm o sinal de Deus, para provar o decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus. Essa é uma sugestão daquilo que nós estamos tentando entender da 5ª trombeta. E aqui diz o nome daquele que provoca o sofrimento. Capítulo 9, verso 11, irmãos. Capítulo 9, verso 11. Para quem tiver dúvida de que é Satanás quem lidera esses gafanhotos com poder de escorpiões, para quem tiver dúvida de que é Satanás que vai atormentar os homens que não têm o sinal de Deus por 5 meses, a Bíblia diz claramente que é ele. Embora muitos dizem que é Maomé. Irmãos, Maomé já morreu, já foi enterrado, e vamos deixar o Maomé lá. Aqui está falando daquilo que vai acontecer no tempo do fim, depois que a porta da graça se fechar. Vejam aí o capítulo 9, verso 11. Leiam comigo. Está falando dos gafanhotos que tinham poderes de escorpiões. Aqui diz no verso 11 que eles tinham um rei sobre eles. Eles tinham sobre eles o quê? Um rei. E tinham sobre si rei. E diz o nome do rei: o anjo do
abismo? Para mim, bastou, irmãos. Para mim não é Maomé, não é ninguém, é Satanás. Porque na Bíblia, anjo do abismo é Satanás. Foi ele que foi lançado no abismo. Quando foi lançado do céu, ele foi lançado no abismo. Onde é que está escrito que ele foi lançado no abismo? Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 diz que quando ele caiu do céu, ele foi lançado pro abismo. Querem ler esse verso? Isaías 14. Vamos ler Isaías capítulo 14. Capítulo 14. Vamos dar o verso. Vamos ler a partir do verso 14, né? A partir do verso 14. Podemos ler? Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele queria se assentar no trono de Deus, e a Bíblia diz: você vai ser lançado no inferno, no mais profundo abismo. O anjo, quando foi expulso do céu, foi lançado para o abismo, porque a terra era sem forma e vazia. Anjo do abismo. E quando é que ele vai ser lançado no abismo de novo? Em Apocalipse 20. Apocalipse 20 diz que ele vai ser lançado de novo no abismo. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20. É Bíblia explicando Bíblia. Capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. E quando é que ele vai subir do abismo? No final dos 1000 anos. Ele sobe do abismo, porque a terra deixa de ser abismo no final dos 1000 anos. Por que a terra deixa de ser um abismo no final dos 1000 anos? Porque desce do céu o quê? A nova Jerusalém. E todos os salvos com Jesus Cristo ressuscitam os ímpios, e a terra é povoada de novo por uma multidão que ninguém podia contar, porque os ímpios são como a areia do mar e cercam a cidade santa. Por isso eles vão ser queimados no final dos 1000 anos. Então aqui está quem é o anjo do abismo, tá certo? Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Voltando para o capítulo 9, irmãos, o verso 11 diz que esse anjo do abismo tem um nome, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Capítulo 9, verso 11 dá o nome do anjo do abismo, Abaddon. Não sei se tem algum maçom aqui assistindo, mas na maçonaria, o deus da maçonaria é Abaddon. Se você encontrar algum maçom que diz, não é Abaddon, então você não chegou lá ainda, você não chegou no grau ainda, porque a pessoa só vai descobrir que o nome do deus da maçonaria é Abaddon no 14º ou 15º grau. Quem estiver nos primeiros graus, ele não sabe mesmo, mas a partir do 15º grau, ele vai descobrir que o nome do deus da maçonaria é Abaddon. Conversando com um irmão maçom que estava assistindo um seminário, ele disse: pastor, é verdade, eu já sabia. Se ele já sabia, porque ele já estava acima do 15º grau, que o nome do Deus da maçonaria é Abaddon. Só que o que eu não sabia, pastor, é que o Abaddon é Satanás. Isso eu descobri hoje. Estou fora. Estou fora. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Veio para a igreja, se batizou, está firme em Jesus Cristo, lá em Manaus, lá na cidade de Manaus. Queridos, Abaddon é o nome do Deus da maçonaria, o Deus de Chipre. O Deus de Chipre. O Deus que é adorado pelo governo americano. O governo americano adora o Deus de Chipre. O Vaticano adora o Deus de Chipre. Abaddon é o Deus adorado pelo governo americano, que é a besta que subiu da terra, certo? A besta que subiu da terra adora Abaddon.
E a besta que subiu do mar adora Abaddon. Por isso que os Estados Unidos e o Vaticano agora estão muito amiguinhos, porque os dois estão adorando o mesmo Deus. Porque a maçonaria é praticada pelo governo americano e a maçonaria é praticada também dentro do Vaticano. Quem quiser ler mais sobre isso, leia o livro Em Nome de Deus. Esse é o título do livro, Em Nome de Deus, escrito por Davi Yalop. O nome do autor é Davi Yalop. Ele escreveu esse nome, Em Nome de Deus. E foi um livro distribuído para todos os pastores adventistas. Quando eu era pastor aqui no Brasil, ele foi colocado na lista de livros que os pastores deveriam ler. E nós lemos naquele tempo este livro, que ele conta toda essa história que eu estou contando para vocês, da maçonaria sendo praticada, adorando o Deus da maçonaria dentro do Vaticano. Então, queridos, agora vamos para a sexta trombeta. A sexta trombeta no capítulo 9, verso 13 em diante. Estão me acompanhando? Vamos lá, capítulo 9, verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta, ou seja, a sexta trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Muita gente confunde esses quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates com os quatro anjos que estão segurando os quatro ventos da terra. São diferentes, irmãos. Os quatro anjos de Apocalipse 7, verso 1, estão segurando os quatro ventos da terra: norte, sul, leste e oeste. E eles são soltos quando Jesus lança o incensário sobre a terra. Agora, esses quatro anjos estão presos junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates é o que dava sustento e vida para a Babilônia. A vida de Babilônia vinha do rio Eufrates, que passava dentro de Babilônia. Então, meus queridos, se isto aqui é literal ou é simbólico, nós não discutimos esse assunto. Mas os quatro anjos vão liberar. Aqui diz que o rio Eufrates, vocês podem perceber que a sexta trombeta está falando do rio Eufrates, e a sexta praga também está falando do rio Eufrates. Vejam lá no capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16, verso 12. Capítulo 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Sexta trombeta, Eufrates. Sexta praga, Eufrates. Existe uma afinidade aí. É uma contrafação. Só que na sexta praga é preparando o caminho para aquilo que o mundo todo conhece como Armagedon. Você já ouviu falar de Armagedon? Vai ser a última grande guerra entre Cristo e Satanás, para libertar o povo de Deus do decreto de morte. O Armagedon é Cristo descendo do céu para libertar Miguel, o grande príncipe, que desce do céu para libertar o seu povo da grande angústia, do decreto de morte, porque o decreto de morte vai ser aprovado como foi no tempo da rainha Esther. Só que assim como nos dias da rainha Esther, nenhum filho de Deus do povo judeu morreu pelo decreto de morte daquele tempo, Ellen White fala também que o decreto de morte vai sair, vai ser aprovado mundialmente, mas nenhum filho de Deus vai morrer, porque Cristo vem dos céus com poder e glória para libertar o seu povo, meu querido irmão, e levá-lo para o céu. Esse é o Armagedon, a batalha de Cristo contra Satanás, resgatando o seu povo e levando para o céu. Mas, queridos, na sexta trombeta é uma guerra parecida com o Armagedon, mas é a contrafação do Armagedon, porque é uma guerra mundial também, a sexta trombeta, mas é uma contrafação. Alguém pode pensar, então vai ser a terceira guerra mundial? Bem, pode ser a terceira guerra mundial, mas vai ser uma guerra o quê? Mundial, porque envolve o quê?
Quantos milhões de soldados nesta guerra? Capítulo 9 e o verso 16. Capítulo 9, verso 16. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouviu o número deles. Uma guerra envolvendo 200 milhões de soldados? Irmãos, isso aqui é mais do que mundial. É uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Nunca. Não dá para você imaginar uma guerra com 200 milhões. Porque você vê guerra de milhares de soldados. Mas guerra com milhões e milhões, 200 milhões, nunca aconteceu. Ela é uma contrafação do Armagedon. E percebam que nesta guerra autorizada, não é Deus que faz, mas Deus autoriza. Na sexta trombeta, morre o quê? Capítulo 9, verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Quanto da população do mundo vai morrer, irmãos? 1/3 da população vai morrer. Quantos filhos de Deus vão morrer, irmãos? Aleluia. Nenhum vai morrer. Mas 1/3 da população vai morrer nesta guerra autorizada na sexta trombeta. Nós não podemos entrar em detalhes, porque nós não sabemos os detalhes de como vai ser essa guerra, mas vai ser uma guerra de 200 milhões de soldados e que vai matar a terça parte dos seres humanos. Agora nós chegamos na sétima trombeta, irmãos. Lembram-se vocês que lá no Egito, a 10ª praga, que foi a última, lá no Egito, as pragas se repetem, a história se repete. A 10ª praga no Egito foi chamada de a praga da libertação do povo de Deus, certo? Foi quando os egípcios, os primogênitos egípcios foram o quê? Mortos. Mas os primogênitos de israelitas, famílias, pais e mães, famílias inteiras foram libertadas pelo sangue do Cordeiro. E eles na 10ª praga no Egito, eles saíram vitoriosos do Egito rumo a Canaã celestial. E agora, queridos, na 7ª trombeta é a libertação do povo de Deus. Deus vai colocar nossa cabeça de rumo no céu, olhando para o céu, vendo a lei de Deus estampada no céu, e Deus vai declarar, e você vai ouvir e vai entender a voz de Deus, declarando o dia e a hora da voz de Jesus. Amém. Rumo no céu. Amém. Assim como Israel saiu na 10ª praga rumo a Canaã, agora na 7ª trombeta não vai ser praga de Satanás, irmãos. A 7ª trombeta não tem nada a ver com a terça parte, com o anjo do abismo, não. A 7ª trombeta é unicamente, exclusivamente Deus revelando o poder de Jesus Cristo e a vitória final de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler aqui o capítulo 11 e o verso 15. Capítulo 11, verso 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isto é vitória final. Isto é vitória final. Satanás está derrotado, meu povo está selado. E agora a 7ª trombeta anuncia: os reinos vieram a ser do nosso Senhor, do nosso Cristo. E agora diz o verso 19, capítulo 11, verso 19: quando a 7ª trombeta foi tocada, o que aconteceu? Abriu-se no céu o templo de Deus, o santuário celestial será aberto. E agora vai se ver o que? A arca do concerto. A arca do concerto representa o que, irmãos? Os 10 mandamentos. Lembrem-se que os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus no Monte Sinai, entregues para Moisés, eram cópia, não era original. O original não está perdido. Vocês sabem que a arca do concerto foi escondida, está perdida, não é? Ainda não foi descoberta. A arca do concerto foi escondida antes da destruição do templo de Salomão.
em 586 a.C. e nunca mais foi achada. Está numas cavernas ali ao redor de Jerusalém. Mas, queridos, ali é só a cópia. O original está onde? No céu. E agora, na 7ª trombeta, quando for tocada, abre-se o templo celestial, o santuário celestial, e é vista. Quem vai ver? Ímpios, santos, salvos, perdidos. Todo mundo vai ver. O diabo vai ver. Todo mundo vai ver o céu se abrindo, e eles vão ver a lei de Deus, as 2 tábuas de pedra. E no livro Grande Conflito, Ellen White descreve com palavras lindas, irmãos. Ela descreve que aparece uma mão segurando as 2 tábuas que estão dobradas, uma sobre a outra. Aí a mão vai abrir as 2 tábuas, vai abrir. E quando ela abre as 2 tábuas de pedra, todas as pessoas enxergam e conseguem ler, ímpios e salvos, todos, santos e pecadores, todos eles vão conseguir ler os 10 mandamentos. Só aí vai cair a ficha dos perdidos, irmãos. Eles vão ler os 10 mandamentos e vão ficar assim, ó, boca aberta. Então, os sabatistas estavam certos. E agora? Então o dia de guarda é o sábado mesmo. Está lá, no céu. Eles olham para os padres e para os pastores que ensinaram a mentira e vão dizer: então você me enganou. Então você falou que eu não precisava guardar os mandamentos de Deus, que a lei de Deus tinha sido abolida. E agora? Está vendo lá a lei de Deus estampada no céu? Você disse que eu não precisava guardar o sábado, que o sábado tinha sido abolido, que o dia santo era o domingo. E agora? E eles vão se lançar sobre os pastores, vão matá-los. Mas o povo de Deus está olhando para a lei de Deus, alegres, felizes, com o rosto radiante de alegria. E lá no livro Grande Conflito, Ellen White fala: e vai se ouvir uma voz no céu. Vai se ouvir uma voz do céu que o ímpio vai ouvir como sendo um trovão. Mas o povo de Deus, com o rosto iluminado, olhando para os 10 mandamentos, eles vão ouvir a voz do céu declarando concerto de paz com seu povo. E vão ouvir a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Meus irmãos, então as 7 pragas começam a cair. Quando as 7 pragas começam a cair, na 7ª trombeta, começam a cair as 7 pragas, que vão ser bem rápidas, irmãos. Não sabemos quanto tempo, mas vai ser muito rápido as 7 pragas. Quando as pragas estiverem caindo sobre a terra, o povo de Deus já sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Queridos, que conforto, que alegria, que gozo, que regozijo é pertencer ao povo de Deus. Porque Deus nos ama e Deus nos dá a direção, Deus nos mostra o caminho, Deus nos dá os detalhes de como vai acontecer tudo, e você tem a sua fé revigorada, você tem sua fé fortalecida. Nós hoje não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas nós vamos ficar sabendo naquele dia. Mas a porta da graça já estará fechada, mas os selados pelo selo do Deus vivo estarão salvos para todo sempre. Meu irmão, Deus está convidando você para fazer parte deste povo que será selado pelo selo do Deus vivo. Deus está convidando você para ser membro remanescente desta igreja que prega as 3 mensagens angélicas, que prega as profecias do Apocalipse. Deus está convidando você para buscar o batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em você, viva em você, e que produza em você o caráter santo de Jesus. Porque aqueles que tiverem o caráter santo de Jesus serão aqueles que irão para o céu para estarem com Jesus. Nós somos semelhantes ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Nós vamos viver com Ele para todo sempre. Amém. Meu apelo para você, meu querido irmão, é que se consagre a Jesus Cristo, que mude as prioridades da sua vida, que se desvencilhe do mundo e da televisão e das coisas que impedem o seu crescimento espiritual, que você foque o céu, rumo para o céu, sua família levando-os para o céu,
para que você possa, olhando para Jesus, recebê-lo com alegria, dizendo: este é o Deus a quem aguardávamos, nele regozijaremos e nos alegraremos para todo sempre. Amém? Amém. Que a graça de Jesus fique sobre você, hoje e para sempre. Amém? Aleluia. Aleluia.